Como criar um sistema para lojas utilizando o Excel com banco de dados Access. Essa é a nossa 12ª aula. E na aula de hoje você vai aprender como está fazendo com que toda vida que o usuário logar no sistema, caso ele erre a senha, vamos acumular essas tentativas de erro na nossa tabela. Para quê? Para que conforme ele erre por 3 vezes a sua senha, a gente possa estar bloqueando o seu acesso. Então a aula de hoje ela requer muito da sua atenção. Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixou seu gostei e fica comigo até o final. Vamos ver como é que está funcionando o nosso sistema até aqui. Então, para que eu possa acessar o sistema, eu clico nessa forma. Então eu tenho essa tela de login. Então, por exemplo, ó, se eu logar aqui com Nel e passar aqui a senha errada, ó, 456, ao clicar em login, apenas vai me informar que o usuário não foi encontrado. A dar aqui um OK, nada acontece. Então, se eu for aqui na minha tabela, ó, observe, ó, aqui no nosso projeto, na aula de número 12, aqui no nosso banco de dados, repare, ó, vou colocar aqui a senha 123 e dar aqui um OK. A nossa tabela é a tabela DBL User. Eu vou trabalhar na aula de hoje com essa coluna aqui, ó. Toda vida que a pessoa errar a sua senha, eu vou acumular essa quantidade de tentativas de logar. Então eu vou trabalhar com esta coluna e vou trabalhar, obviamente, com a coluna ID, porque é através do ID que eu vou saber a pessoa que está logando no sistema. Então, o que acontece aqui, ó? Nesse momento, eu ainda não estou acumulando a quantidade de tentativas de login. Ou seja, se o meu usuário errar quantas vezes ele quiser aqui a senha, eu não vou conseguir bloquear esse usuário. Então, vamos aqui, ó. Vou fechar esse form. Desenvolvedor Visual Basic. Exibir aqui meu Project Explorer. O formulário é esse, o FRM principal. Duplo clique sobre ele e vamos aqui no nosso login, ó. Duplo clique sobre ele. Tudo isso daqui você já aprendeu passo a passo nas aulas passadas. Então eu vou apagar todos esses comentários para não atrapalhar aqui na nossa lógica que eu vou estar utilizando. Lembrando que tudo isso aqui está em verde, o VBA interpreta como comentário. Então nada disso aqui estava funcionando, ó. Então vamos agora ao que nos interessa, ó. Então aqui eu tenho toda a minha rotina que nesse momento está funcionando. Eu consigo logar no sistema, porém se eu errar a senha, ele vai dizer apenas que não foi encontrado o usuário. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma nova consulta. Só que antes de eu criar essa nova consulta, vamos criar aqui duas variáveis do tipo public. E eu vou fazer da seguinte forma, ó, exibir aqui meu Project Explorer, eu vou vir aqui em módulo e venho aqui em conexão. Então duplo clique sobre ela e aqui eu vou criar as minhas variáveis do tipo public. Lembrando que quando eu crio uma variável do tipo public, eu consigo manipulá-la em todo o meu projeto. Então vamos lá, ó. Eu vou chamar aqui, ó, public número de tentativas e ela vai ser do tipo as double. Aqui no caso eu posso declarar do tipo integer, não tem problema algum, até porque eu vou limitar ela a 3 tentativas. A minha segunda variável será do tipo public e eu vou chamar ela de id usuário. Aqui sim pode ser interessante eu declarar ela do tipo double. Então, para que vai servir cada uma dessas variáveis? Essa variável id, ela vai armazenar o id do usuário que está logando no sistema. A variável número de tentativas, como o próprio nome dela já é sugestivo, ela servirá para quê? Para que eu possa acumular a quantidade de tentativas que foi feito o login. Então, vamos aqui, ó. Vamos voltar aqui ao nosso projeto. Duplo clique aqui no botão login. Então, antes de eu criar toda a estrutura, eu vou criar um novo comando, ó. Eu vou criar aqui acima, ó. Observe, ó. Sub número de tentativas erradas. E aqui o que eu faço, ó? Eu vou utilizar o nosso comando, ó, comando SQL. Vou só fechar aqui o meu project, ó. Igual, vou passar aqui, ó, o select, ou seja, eu vou fazer aqui uma seleção. Asterisco para indicar que eu estou querendo todos os campos da minha tabela. O from para indicar de onde. O nome da minha tabela é tbl underline user, que é exatamente essa tabela aqui, onde eu tenho os meus usuários.
Lembrando que eu vou me basear pela coluna ID. Então, feito isso, eu vou utilizar aqui, ó, a minha cláusula where, ou seja, quando o quê? Quando o meu ID, e aqui eu vou, ó, utilizar o operador like, aspas simples, aspas duplas, e vou concatenar com a minha variável ID usuário. Ó. E concateno com aspas duplas, aspas simples e aspas duplas, ó, para fechar aqui a estrutura. Ó. Então, observe que ele já reconheceu minha variável, tanto é que a inicial ficou maiúscula. Então, recapitulando, ó, aqui nada mais é do que eu estou fazendo uma seleção, aonde eu vou retornar de acordo com a minha coluna ID, pegando aqui o ID da pessoa que está logando no sistema. E já eu mostro para você como é que eu vou conseguir capturar esse ID. Então, como eu estou utilizando uma variável do tipo public, observe que essa variável está aqui dentro de uma rotina e eu vou utilizar essa mesma variável dentro da rotina do LBL logar click. Então, essa é a vantagem de eu declarar uma variável do tipo public. Eu consigo manipulá-la dentro de todo o meu projeto. Ela não fica presa apenas a uma sub. Eu consigo manipulá-la dentro de várias subs. Então, feito isso, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou ter que me conectar ao meu banco de dados. Então, aqui é a minha rotina conectar. Eu vou utilizar só a chamada call. Obviamente, eu vou fazer alguma ação no meu banco de dados, na minha tabela. E em seguida, eu vou me desconectar. Eu volto a reforçar que essa é a nossa aula de número 12. Então, tudo isso aqui eu já ensinei passo a passo. Ó, quem é conectar, quem é desconectar. Tudo isso que já foi ensinado. Então, o que é que eu vou fazer agora? Ó? Como eu disse, toda vez que eu errar a senha, eu vou lá na minha coluna, nessa coluna aqui, ó, erro, e vou acumular a quantidade de tentativas de logar. Ou seja, eu tentei lá logar com o Nel. Aí eu errei a senha dele. Ele vem aqui nessa coluna e armazena a primeira vez que eu tentei com o número 1. Se eu errar pela segunda vez, ele vem armazena o número 2. E assim sucessivamente. Então vamos só entender o seguinte, ó. Essa primeira coluna aqui é a coluna de valor 0. Essa é a de número 1, essa é a de número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui será a minha de número 9, que é a coluna erro, a coluna que vai armazenar a quantidade de erros. Então, quando eu passo lá, consulta, entre parênteses o número 9, eu estou me referindo à coluna erro. Então, vamos voltar lá para a nossa estrutura. Ó. Vou passar aqui o nosso comando, ó, consulta.edit. Então, para que eu possa atualizar uma coluna da minha tabela, eu vou passar aqui esse comando. Ó. E aqui, o que eu faço? Ó, consulta. Vou passar o número da minha coluna, no caso, é a minha nona coluna da minha tabela. Como vimos, ela começa em 0, então será a nossa coluna de valor 8. E o valor que eu vou atribuir a ela será o quê? Igual a nossa variável, ó, número de tentativas. Que é aquela variável que criamos agora há pouco do tipo public. E já a gente vai manipular essa variável e você vai ver qual é o valor que ela vai estar armazenando. Feito isso, eu vou utilizar aqui o nosso consulta.update para que eu possa, obviamente, estar atualizando essa tabela. E salvo o que fizemos até aqui. Então, basicamente, essa é a estrutura que eu preciso para que toda vida que eu errar a senha, eu vou chamar essa rotina e essa rotina será executada. Só será executada essa rotina quando eu errar a minha senha. Agora, vem a parte mais complexa aqui do projeto. Ó. Vamos voltar aqui à nossa rotina de logar. E agora, o que eu vou fazer? Ó? Observe que eu vou substituir esse else por um else if. Onde eu vou passar aqui, ó, a minha consulta.eof. E eu vou colocar aqui igual a false. E vou passar aqui o nosso tempo. Então, muita atenção aqui, ó. Observe que entre esse comando e esse eu vou criar algumas estruturas, ó. Agora eu vou criar uma estrutura independente aqui desse comando, onde eu vou estar verificando a senha separadamente do login, justamente porque eu quero verificar se o usuário errou a senha e acumular a quantidade de erros ao tentar logar. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou
fechar aqui com aspas duplas essa estrutura e vou comentar daqui em diante, ó. Ou seja, eu estou verificando apenas pelo login, não estou mais verificando login comparado com a senha. E agora sim eu venho aqui para baixo, aonde eu vou criar a estrutura para verificar se o usuário digitou a senha de forma correta. E se ele digitou a senha de forma errada, aí a gente vai fazer uma outra ação. Então, eu vou chamar aqui a nossa variável número de tentativas. Ela receberá o que? Ela receberá o meu consulta, abro parênteses, e a nossa coluna de valor 9. Deixa eu verificar se é isso mesmo, ó. Vamos só aqui na nossa tabela. Então, aqui a coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu estou armazenando a quantidade que está nesse momento lá na nossa variável, antes de eu fazer o login. Então, ao fazermos isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou também capturar o ID da pessoa que está logando. Como é que eu faço isso? Ó? Eu chamo a minha variável ID usuário. Ela receberá o que? O meu consulta, que é a nossa variável, entre parênteses, o valor 0. Então, que eu estou me referindo à primeira coluna lá da minha tabela. Ó. Então, recapitulando, ó. Estou me referindo à coluna ID, que é a coluna de valor 0. Então, aqui você já pode reparar, ó, no momento que a pessoa digitou o usuário de forma correta, passa por essa estrutura. E vai entrar agora nessa estrutura para que eu possa verificar se a pessoa digitou assim de forma correta ou não. Então, por enquanto aqui, eu estou apenas armazenando na minha variável a quantidade de erros que essa pessoa já errou ao tentar logar. E eu estou armazenando o ID dessa pessoa que está tentando logar no sistema. E agora sim, eu vou verificar se ela digitou a senha de forma correta ou não. Então, como é que eu faço isso? Ó? Um if, aonde eu vou passar aqui a minha variável consulta, entre parênteses, vou passar aqui a minha coluna de valor 3. Quem é a coluna de valor 3? No caso, é aqui a senha, ó, 0, 1, 2, 3. Então, estou me referindo à coluna senha. E aí eu vou verificar o que? Eu vou verificar se ela é diferente do meu mi.txt senha 2, que é o nome da minha text box, a qual eu digito a senha. E passo aqui o meu tem. Então, se essa condição aqui for verdadeira, ou seja, se a minha senha for diferente da senha que eu estou digitando, o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou chamar a minha variável, ó, número de tentativas. Observe que eu vou incrementar ela, ó. Ela vai ser igual a ela própria, ó, número de tentativas mais 1. Somente isso, ó. E agora, o que eu faço? Eu posso utilizar aqui, ó, um MSG Box para alertar o meu usuário, ó, senha incorreta. Fecho com aspas duplas, vírgula, vou utilizar aqui um VB crítica, ou seja, um símbolo de crítica à minha mensagem. E aqui o nosso título dessa mensagem. E agora, o que eu faço? Simplesmente eu vou utilizar aqui, ó, o call. Vou chamar quem? Essa rotina aqui acima, ó, que criamos agora há pouco no início da aula. Ó, número de tentativas erradas. Vai dar um erro, porque eu vou sair do comando. E vou só copiar aqui o número. Perdão, copiar só o nome aqui da minha rotina, ó. Então, vou chamar essa rotina. Então, lembrando que essa rotina só é chamada caso eu erre aqui a senha no momento que eu estiver tentando logar no sistema. E aí, vou utilizar agora um else, ou seja, se eu não errei a senha, ele não executa isso daqui. Simplesmente ele pula para o else, que é exatamente o que eu já estava fazendo, informando ao usuário que ele conseguiu logar, que foi encontrado o seu usuário e, claro, desbloquear os objetos a qual ele tem acesso. E agora o que eu faço? Simplesmente eu vou vir aqui, ó, né, na minha estrutura, vou utilizar aqui novamente um end if, já que eu estou utilizando quantos ifs aqui acima, ó. Eu estou utilizando aqui um if e estou utilizando aqui um else if. Então aqui eu vou utilizar mais um end if, esse eu já tinha, e entre eles eu vou utilizar aqui um else. E antes de testarmos,
eu só observei um detalhe interessante. Ó. Aqui eu passei o 9, ou seja, eu estou me referindo à minha 10ª coluna da minha tabela do Axis, no caso, a coluna de valor 9, que no caso é exatamente a nossa coluna erro. Já aqui acima, eu reparei que eu lembrei que eu tinha colocado um 8. Aqui não é 8, aqui é 9, porque é a coluna que vai armazenar a quantidade de erros ao tentar logar. Agora sim, a gente já pode testar. Agora vamos executar. Então lembre-se, essa aula vai exigir muito da sua atenção. Então, se eu vim aqui ó, com o Neo, vou passar primeiramente a senha de forma correta. A senha dele é 1, 2, 3. Vou tentar logar. O usuário encontrado, Neo Robson, seja bem-vindo. E dou aqui um OK. Observe que não deu erro algum e liberou todos os campos a qual o nosso usuário Neo tem acesso. Ele tem acesso ao CAD uso, produto, vendas, clientes e vendedores. Agora eu vou fechar o sistema. Suponhamos que eu erre a senha do Neo. Deixa eu só mostrar para você antes. Ó, deixa eu só atualizar aqui, que não salvou nada nessa coluna, porque eu não errei a senha dele. Agora, propositalmente eu vou errar. Ó. Neo, suponhamos que eu passe aqui a senha 124. Estou errando aqui a senha de forma proposital. Vou clicar em login e tá lá, ó. Senha incorreta. A dar aqui um OK. Eu vou lá na minha tabela e repare, ó, já acumulou o valor 1. Então vamos forçar aqui, ó. Vou errar aqui a senha pela segunda vez. Se eu for na minha tabela, armazenou o valor 2, ó. Mais uma vez, ó. Se eu errar a senha incorreta, armazenou lá na minha tabela o valor 3. E claro, se eu tentar agora logar mais uma vez com a senha errada, o que vai acontecer? Eu quero bloquear esse usuário, ou seja, eu vou querer marcar essa checkbox ó, que tem nessa coluna e deixar esse usuário bloqueado. Só que aí vai ficar para a nossa próxima aula, até porque isso aqui vai, de certa forma, vai ser um pouquinho complexo. Eu vou tentar lhe ensinar também de forma didática, passo a passo, com calma. Então eu peço mais uma vez a você, deixa o seu gostei para eu entender que você gostou desse conteúdo. Se ficou dúvidas a respeito da aula de hoje, você comenta aqui, até para que na próxima aula eu tente enfatizar mais algo que você não entendeu. Então a sua opinião é importante para mim. Muito obrigado a vocês que têm comentado em nossos vídeos. Fico muito feliz, eu tenho lido todas as mensagens. Tanto é que eu tenho respondido todas as mensagens que vocês têm escrito a respeito desse conteúdo. Então lhe convido, caso ainda não seja inscrito, se inscreva agora. Deixe o seu gostei e comenta aqui para mim se você ficou com alguma dúvida a respeito aqui do nosso conteúdo. E lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Convido a você a estar se inscrevendo no canal William Oliveira, aonde você também vai aprender o VBA, o Excel, Power BI, Axis e o Word. Eu e o William voltaremos a gravar vídeos juntos e assim você não perde nenhum conteúdo gratuito, tanto do meu canal como do canal William Oliveira. E para se inscrever é super fácil, ó. Basta clicar nesse botãozinho inscrever-se, ó. Acabei de me inscrever e vou ativar as notificações. Pronto, agora eu vou receber todas as postagens novas que o William fizer. E você também vai receber se você também se inscrever.